Boa tarde, a graça e a paz do Senhor, povo de Deus, meu irmão, minha irmã, amigo da palavra, a você que nos acompanha pelo YouTube, pelo canal Daniel Ferreira Oficial. Eu sou o Daniel e estamos nessa tarde do dia 2 de maio de 2022 com mais uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra de Deus nesta tarde, ela se encontra no livro de Gênesis. Vamos aprender um pouco acerca do que é família, acerca da criação da humanidade, acerca da criação do homem, dos animais, das diversas coisas que Deus assim Ele criou. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, ouvintes que nos acompanha, a Bíblia, ela é clara, ela é a bússola do crente, ela é a verdadeira instrução que todos nós temos que carregar. A Bíblia, ela é verdadeiramente a boca de Deus falando aos nossos corações, de todas as maneiras, de todos os meios, de todas as formas que possamos viver. É com ela que nós aprendemos, é com ela que aprendemos porque sabemos que o Senhor, Ele ensinou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, aos profetas. É por isso que devemos meditar na palavra, porque a palavra, ela é a bússola do crente. E nessa tarde eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aí você que está em casa, você que tem tempo de meditar, abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis. Não tem dificuldade, o primeiro livro da Bíblia, de Gênesis. Vamos meditar um pouco no capítulo 1, o estudo da palavra. No capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem diz? Deus. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele faz a separação quando Ele criou os céus e a terra. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas do universo. Queridos e amados irmãos, o que observamos, algumas pessoas que não acreditam na existência de Deus, lança alguns argumentos de que Deus, Ele não existe. Mas todos nós sabemos que isso não é a pura verdade, porque Deus, Ele de fato existe, e foi Ele quem criou a humanidade, foi Ele quem criou os animais, foi Ele quem criou o céu, a terra, foi Ele quem criou a mim e a você. Então, portanto, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo, a palavra de Deus, ela revela, ela começa nos mostrando, nos ensinando que no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia, ela é clara em afirmar que a terra era sem forma e vazia. A terra não existia uma estrutura, a terra não existia uma
dimensão. A partir do momento que Deus ele faz a sua criação, ele começa a modelar a existência da terra. A Bíblia diz que sobre a terra se movia águas. Quando Deus ele resolve fazer a sua criação, ele começa a trabalhar colocando as suas mãos sobre esta atmosfera terrestre chamada de terra. Então Deus começa a fazer separação e ele viu que era bom tudo que ele viu. A Bíblia diz que tudo que Deus criou, ele olha e vê que era bom. Então Deus começa a fazer a separação. Ele separa o dia da noite. Ele vê que o dia tem uma diferença da noite. Então ele separa dia e noite. Ele separa as águas da parte da terra. Porque o que ele fazia, ele entendia que era bom. O que ele fazia, ele entendia que era perfeito. E de fato a obra de Deus ela é perfeita e agradável aos olhos do Pai. Queridos e amados irmãos, então Deus começa a criar os répteis. Deus começa a criar os animais. Aí o que acontece? Deus ele vai tarde e manhã. Ele diferencia tarde e manhã. Observa o que é bom e sua criação. Deus ele começa a criar os animais, os pássaros. Engraçado, queridos e amados irmãos, que Deus ele cria de tudo, ele cria um pouco. Deus ele cria os répteis, ele cria as aves dos céus, ele cria as aves que andam sobre o mar, ele cria os anfíbios, ele cria os peixes, os animais que rastejam sobre a terra. Ele cria os animais de pata que andam sobre a terra. E a criação mais especial que Deus ele criou foi a Adão. Aí pare um pouco, pense e reflita comigo. Adão foi uma dádiva. Deus vai lá e cria Adão. E a Bíblia, ela nos afirma que a gente veio do pó da terra e pro pó da terra vai voltar. Essa é a certeza. Então Deus ele cria um homem chamado Adão e põe a Adão lá no jardim do Éden. Adão ele não tinha a malícia e a maldade no seu coração. Por quê? Adão era puro, que Adão era perfeito e agradável aos olhos de Deus. Mas quando Deus ele cria toda a sua criação, Deus ele criou com um propósito, com a existência do homem não se contaminar das coisas deste mundo. Deus ele criou o homem com a finalidade de ser um adorador, de ser uma pessoa voltada à presença de Deus. Deus ele cria Adão com um propósito, queridos e amados. O propósito que Deus criou Adão é o mesmo propósito que Deus ele quer para mim e para você. É o propósito de servirmos a Ele, de sermos adorador a Ele, porque de fato foi Deus que nos criou. É Deus que nos dá este fôlego de vida que nós temos, esta oportunidade de respirar, acordar e ver todos os dias, contemplar ao amanhecer, contemplar o anoitecer
observar, ver o sol raiar, ver a luz iluminar, clareando este dia e as estrelas da noite. E isto é a criação que Deus ele nos criou. Então, portanto, meus irmãos, a existência da humanidade, ela vem a decorrência do que Deus ele criou. Aí Deus pega o homem chamado Adão, o homem ao qual ele criou e pôs lá no jardim do Éden, para quê? Para que pudesse viver, morar, se estabelecer, criar uma família na direção da vontade de Deus. Mas que isso se tomou um rumo diferente, que mais à frente nós vamos rever a palavra. Aí Deus vai lá, pega o homem que ele criou, Adão, faz adormecer, faz Adão cair em um sono profundo. Deus vai lá e faz o que? A primeira anestesia em um homem na face da terra. Mas antes disso, querido, quando Deus ele criou Adão, me faz observar no contexto da palavra que Deus ele faz o que? Quando ele criou Adão, Adão ele modela aquele homem, que Adão ele vem do barro, do pó da terra. Então Deus modela e depois que projeta, arquiteta aquele homem, a sua invenção, a sua criação, Deus vai lá e assopra o que? Fôlego de vida. Deus vai lá e faz assopra as narinas do homem, do servo Adão. A partir do momento que Deus assopra Adão, ele desperta e contempla o seu primeiro dia, a sua existência. Ele contempla a criação de Deus. Ele contempla todas as coisas. Aí, queridos e amados irmãos, após isso, Deus ele entende, ele reconhece que Adão precisava de uma adjuntora. Ele reconhece que Adão precisava de alguém para que pudesse cuidar de Adão. Então Deus ele faz o que? Deus vai lá, conhece, aí entra a primeira cirurgia na terra feita por Deus na face. A Bíblia vai dizer que Adão ele cai em um sono profundo. Deus vai lá e dá a costela de Adão. Por que da costela? Porque, queridos e amados irmãos, o homem ele não é para pisar na mulher. O homem não é para andar na frente nem atrás. Há diferença. Deus ele chamou o homem para ser cabeça da casa e não cauda. O homem ele é o cabeça da família. Mas o que Deus ele faz é tudo perfeito. Quando ele chama o homem para ser cabeça, não quer dizer que é para o homem pisar na mulher, ser melhor que a mulher, querer achar que tudo ele pode, não. É ambos em consentimento, ambos um entendendo ao outro. Aí o que acontece, queridos irmãos? Da costela de Adão, Deus ele faz Eva, ele faz a adjuntora para Adão. É por isso, queridos e amados irmãos, aí a partir daí, Eva, ela passa a ser a pessoa que vai estar com Adão, cuidando de Adão, e Adão cuidando de Eva, um cuidando do outro, ambos vivendo no Jardim do Éden. O Jardim do Éden perfeito, de tudo tinha, nada faltava, nem Adão, nem a Eva. Por quê, queridos irmãos? Porque era a criação que Deus havia criado. Era um projeto
Todos nós sabemos que o projeto ele é arquitetado desde o começo até a criação terrena. O projeto ele passa por várias etapas. Aí chega o momento que Deus ele cria e põe tudo já está criado. Agora só resta a Eva e Adão viver no Jardim do Éden, no paraíso, que realmente de fato era um paraíso, era um lugar lindo, era um lugar para se viver tranquilo. Mas infelizmente uma das criações que Deus havia criado foi os animais que passou a rastejar, que antes voaria. Deus ele criou a cobra, queridos irmãos. A cobra ela voava e não rastejava. A partir do momento que Deus ele põe Eva e Adão lá no campo, no Jardim do Éden, ele explica Adão, explica a Eva o que poderia e o que não poderia naquele lugar. Fica claro, queridos irmãos, que Deus faz tudo perfeito. A sua perfeição está acima de todas as coisas. Deus explica para Eva e para Adão que tudo no jardim ele poderia provar, tocar, ele poderia cuidar, mas somente uma coisa que Deus ele não permitiu que nem Adão nem Eva tocassem. Mas infelizmente o que Deus proibiu foi o que levou Eva entre si, Adão, a tocar e a provar. Quando a Bíblia ela declara que a Deus ela é a palavra que ensina o crente a ser forte. O que acontece a partir do momento que Eva induz Adão a tocar na fruta que não poderia, até o momento Adão e Eva viviam no paraíso, viviam no Jardim do Éden, sem malícia, sem maldade. A partir do momento que eles desobedecem à voz de Deus, observe, queridos e amados irmãos, que Eva induz Adão ao pecado e a serpente induz a Eva a pecar. Olha o que acontece, é uma decadência. A serpente chega e diz: olha, prova daquele fruto. Eva fica na curiosidade. Mas como Adão era o cabeça, Eva não podia passar na frente. Eva não vai na frente provar o fruto. Eva pensa, induz Adão primeiro, assim ela poderia também participar deste momento. Mas Adão sabia que não era permitido, mas mesmo assim Adão se deixa ser levado pela sua mulher e resolvem comer do fruto que Deus havia proibido. E sabemos, queridos e amados irmãos, que a partir deste momento a mão de Deus volta contra Eva, Adão e todos os animais que ali havia. Porque até então tudo estava perfeito. O homem não sabia o que era o pecado. O homem não sabia o que era pecar. A partir daquele momento o homem passa a entender. Para você ter uma noção, o homem não tinha a dimensão do que era tudo e todas as coisas. Mas a partir desse momento ele passa a entender. O que acontece? Deus ele olha e resolve agir, resolve punir a serpente por ter induzido a Eva ao pecado, resolve punir a Eva por deixar ser levada pela conversa da serpente. E Deus resolve, queridos e amados irmãos, punir. É o que acontece. Deus ele pune também a
Adão pela desobediência, por ter desobedecido, porque Adão sabia que Deus havia falado com Adão: ei, Adão, desta árvore não pode tocar. Desta árvore você não pode, em hipótese nenhuma, tocar. Porque Adão sabia, Adão conhecia o que Deus estava falando. Quando o homem fala: ei, não toque, é porque não é para tocar. Você não vai tocar. Porque já foi alertado que se tocar pode acontecer o quê? Danificar, quebrar. Então você não toca. Mas, diferentemente, Adão não obedeceu. Então, o que é que Deus, querido e amado irmãos, Deus deixa? A partir desse momento, a cobra que iria voar passa a rastejar. A mulher passa a ser a pior inimiga da serpente, a qual esta esmagaria a cabeça da serpente. Aí Deus vai deixar para a mulher a consequência de, na hora que seria tudo perfeito, não haveria dor, não haveria sofrimento. Deus vai lá e faz o quê? Deixa o momento do parto para a mulher poder observar, compreender o tamanho da desobediência. Aí você se pergunta: e para onde? Para onde veio? O homem que vivia no Jardim do Éden, não precisava trabalho para se sustentar. Deus vai lá e deixa o quê? Ei, Adão, a partir do momento, a partir de hoje, de agora, o homem passa a trabalhar para sustentar sua família, sua mulher e seus filhos. Essa é a consequência do castigo do pecado do homem por desobedecer a voz de Deus. Aí o que acontece, queridos e amados irmãos? Adão passa a trabalhar. Adão, que tinha no paraíso tudo do bom, do melhor, comida, frutas, animais, agora Adão passa a trabalhar para poder se alimentar. Para ele viver agora, ele dependia derramar o seu suor para que pudesse levar o sustento para dentro de casa, para a sua família. É por isso, queridos e amados irmãos, que para Deus a família ela é um projeto muito especial. Família é um projeto de Deus. E outra ocasião vamos observar, vamos estudar um pouco do que é família. E você vai entender que família é um projeto de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa foi a palavra de Deus nesta tarde. Eu agradeço a sua compreensão, você que esteve conosco aprendendo um pouco da palavra. Que Deus possa sentir, abençoar e não nos desamparar com toda a sorte e bênção. Portanto, queridos e amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe este vídeo, comente, deixe o seu joinha, seu like, nos ajude, divulgue a palavra de Deus. A palavra ela tem que ser pregada, a palavra ela tem que ser proclamada. Felizmente sabemos que nem todos têm esse desejo de levar o evangelho. Muitas das vezes estamos mais preocupados com o nosso bem-estar. Muitas das vezes estamos mais preocupados em criticar e se esquecendo do principal: levar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Mas que Deus em Cristo te abençoe, continue te dando graça. Amém.